Ótimo. Nós iniciamos então mais esse estudo bíblico hoje, nosso nono encontro, né? Pudéssemos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço a oração de Santo Tomás, né? Para os estudantes, que ele interceda por nós também. Tu, Criador do universo, tu, fonte de luz e de sabedoria, tu, poderoso início de tudo, com a tua claridade ilumina a escuridão do meu entendimento e afasta de mim as trevas do pecado e da ignorância. Dá-me perspicácia para compreender, boa memória para reter, capacidade para bem aprender, sutileza e precisão no esclarecimento, plenitude e graça na expressão. Ensina o início, conduz o progresso e ajuda a conclusão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Iluminai-nos. Olha, nós havíamos iniciado o nosso 6º capítulo do Evangelho de São João. O 6º capítulo é aquele onde o início, nós temos a narração da multiplicação dos pães, né? A gente lembra, a cena é o seguinte, pertinho do lago de Tiberíades, né, o mar da Galileia, do lado oriental estava Jesus e uma multidão, né? E aí, de repente, eles têm toda aquela situação que André, o povo reunido, né? Tiago diz, né, Senhor, ou melhor, Filipe pergunta, né, a Jesus, onde nós vamos comprar pão para essa multidão? E André, então, apresenta aquele menininho com 5 pães e 2 peixes. Essa é a situação que Jesus multiplica os pães, dando um sinal do seu poder, né? Não apenas do seu poder, mas também operando ali a sua providência, né? Depois disso, a gente sabe que os discípulos, né? Pedro, o próprio Filipe, o André, eles foram atravessar o Lago de Tiberíades. Em outra ocasião eu dizia, né, de tão grande que ele é comparado a um mar, conhecido também como Mar da Galileia. Então eles iam do lado oriental para o lado ocidental, em direção a Cafarnaum, né? Mais adiante, seguindo em terra firme, eles chegam lá em Jerusalém mesmo, né? Na terra. Eu digo isso para a gente situar mais ou menos e perceber. O Mar da Galileia é muito grande e, pelo tamanho, ele, quando acontece de ter tempestade, a tempestade é uma situação insuportável, né? Tanto que, inclusive, ainda hoje, grandes navios, né, grandes embarcações, quando estão naquela região, naquele mar, em situações que prometem tempestade, eles não arriscam, né? Eles evitam justamente pelo perigo. Por que eu digo isso? Porque foi numa situação assim que os discípulos estavam quando eles encontraram Jesus. Então, capítulo 6, versículo 20, Jesus vai até a barca caminhando. Eles estavam a mais ou menos 4 a 5 quilômetros da margem. Cerca de 30 estádios, né? Isso quer dizer que eles estavam no meio do mar mesmo e Jesus aparece caminhando sobre as águas. É um segundo milagre, né? E nisso os discípulos se assustam e Jesus diz, né? Versículo 20: sou eu, não temais, não tenhais medo, né? E aí ele entra no barco e eles rapidinho chegam na outra margem. Essa é a situação no qual nós vamos ter o nosso estudo hoje. Olha, versículo 22, o reencontro em Cafarnaum. Então vamos lá, que eu espero nós possamos caminhar por todo o fim do capítulo 6 agora, porque é riquíssimo, né? É uma passagem riquíssima em que Jesus traz o
o anúncio, né, de que ele é o pão da vida. Então, nessa revelação toda, nesse discurso, a gente percebe a beleza da Eucaristia, né? Vamos lá. Versículo 22. No dia seguinte, então, no dia seguinte, a gente sabe que São João está considerando que anteriormente teve a multiplicação dos pães. Que os outros evangelistas também narram, porque eu tinha dito, aparecem 6 vezes, né, nos 4 evangelhos, a narração da multiplicação dos pães, né? Mateus, inclusive, aparece no capítulo 14 e 15, né? Aparece 2 vezes. E aqui, nesse dia seguinte, então, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos no único barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Então, o que a multidão percebeu? Os discípulos foram antes. E a gente sabe disso porque Jesus tinha ficado para rezar. Jesus ele fica na montanha lá para rezar. Os discípulos partem naquele barco e depois Jesus os alcança a pé, né? Ele milagrosamente aparece no meio do mar caminhando. Entretanto, versículo 23, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum, ou seja, eles atravessaram o lago de Tiberíades, né? À procura de Jesus. Então vamos lá, primeiro elemento que a gente tem que guardar no coração. Se esse povo atravessou o Mar da Galileia para ir atrás de Jesus, é porque eles desejavam ardentemente encontrar aquele homem, concordam? Então, eu posso até perceber, daqui a pouco a gente vai ver, eles podem até não saber que Jesus é o Messias, é o Cristo, o ungido de Deus. Mas eles já sabem que aquele homem é extraordinário, né? A ponto de eles buscarem mesmo ir ao encontro dele. E nisso tudo a gente vai percebendo que talvez aquela fome, aquela sede que Cristo saciou no dia anterior, não houvesse saciado a sede mais profunda que eles têm. Amém? Vamos lá. Versículo 25. Encontrando no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Olha, nós já vimos isso várias vezes nesse evangelho, né? A samaritana fazendo pergunta para Jesus, Nicodemos fazendo pergunta para Jesus, Natanael, né, fazendo pergunta para Jesus. Eu disse, né, da samaritana, disse Nicodemos, aqueles que seguiam o João Batista, né, indo até Jesus. E o que acontece? Eu disse que uma das diferenças é que o povo faz a pergunta pensando segundo a carne. E Jesus responde segundo o Espírito, né? O que eu quero dizer? Nós podemos parar na superfície. Cristo ele vai a fundo, né? Ele penetra na realidade mesmo. Olha só, Rabi, quando chegaste aqui? Primeiro, Rabi significa que eles já reconhecem ali Cristo como mestre. De alguma maneira, eles já perceberam que ele é poderoso, né? Quando chegaste aqui? É uma pergunta que nos remete, por exemplo, aos discípulos de Emaús, né? Ou os discípulos de São João também, quando eles vão e perguntam a Jesus, né? Mestre, onde moras? Se recorda? E Jesus ele sempre responde mais profundo do que isso. Porque enquanto a pessoa está perguntando pela intimidade de Jesus, ele responde acessando o desejo, o anseio mais profundo que é esse encontro com Deus. Olha só, Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados.
Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois a este, Deus Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Olha, Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis procurando não porque vistes sinais. Primeiro, vocês podem alegar, não, mas eles viram sim, ué. Eles não viram a multiplicação dos pães e por isso reconheceram que Cristo tinha poder e foram atrás dele? Não, né? Porque o que de fato acontece é que eles não viram sinal. Sinal, no Evangelho de São João, significa que eu tenho algo visível que me diz de uma realidade invisível. Vamos lá. Se eles tivessem entendido o sinal, eles iam ver, Jesus multiplica o pão. Então ele sacia a fome da multidão. É porque ele quer indicar que ele tem poder para nos dar o pão da vida. Não é isso? Esse seria o sinal. Mas o que eles viram foi apenas Jesus como um taumaturgo, né? Aquele que faz magia, como se ele fosse só uma espécie de milagreiro, né? Se eu pudesse assim dizer. Eles perceberam que ele tinha algum poder, mas não reconhecem que ele seja diferente de outros que faziam magia no tempo deles. Entenderam? Eles ainda não tinham percebido que Jesus, aquele ali, Galileu, ele era o Filho de Deus, o ungido, ou melhor, o enviado de Deus, Messias, né? Essa é a compreensão que Jesus queria que eles tivessem. Então, dá para falar que Jesus ele não realizou milagre na multiplicação dos pães? Não. Ele realizou sim um milagre, né? Essa ideia de que foi só uma motivação a que eles partilhassem não é verdade. Porque, do contrário, o povo não teria atravessado o mar para ir atrás de alguém que simplesmente motiva uma ação social, concordam? Então, eles tinham sim testemunhado um milagre. Mas agora, aí Jesus explica: não estáis me procurando não porque viste sinais. Se fosse por isso, estava bom. Mas porque comestes pão e ficaste saciados. É exatamente o que aconteceu quando a samaritana falou: não, então, senhor, me dá dessa água, né? E aí assim eu não preciso voltar aqui no poço para beber água, né? É uma noção muito material, né? Muito limitada, assim. É muito humana mesmo, né? A gente não transcende para entender o que Cristo diz. Disso, né, ele faz esse jogo entre o pão que deixa saciado e o pão que ele sinaliza, né, que é o pão da vida. Depois ele ainda aprofunda, né, porque nós poderíamos ver que tem um pão que perece, é esse pão que eu preciso buscar todo dia, né, o pão nosso de cada dia, mas tem um outro pão que dura. Por outro lado, ele vai falar disso, ele passa para a obra. Vamos pensar um pouquinho. O pão não é fruto não é o sustento? Como que o homem faz para que ele tenha sustento? São Paulo vai dizer, né? Quem não trabalha, que não coma. Então, se você quer comer, você precisa trabalhar. Aí Cristo já vai e aprofunda mais nisso. Ele diz: trabalhai pelo alimento que não perece, né? Pelo alimento que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então, primeiro sinal, ele quer falar para aquela multidão: olha, vocês precisam trabalhar, né, para conquistar esse pão que permanece e que o Filho do Homem vai dar. E aí o povo pergunta: então que obras eu preciso realizar? Porque os judeus, eles realizavam muitas obras. E aí Cristo já simplifica imensamente tudo isso e diz não obras no plural, mas no singular, a obra. E qual que é essa obra? É que creais naquele que ele enviou.
Então, o que eu e você precisamos fazer para conquistar esse pão que permanece? Então, agora, a primeira parte, a gente está se recordando, não só de pão o homem viverá, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui ele já nos indica essa palavra que sai da boca de Deus, onde eu posso colocar a minha confiança. Então, eu creio em Cristo, eu alcanço a obra que agrada a Deus, e aí eu recebo o pão que permanece. Beleza. Mas o povo vai perguntar qual que é o sinal que ele realiza para que eles possam crer nele, né? Então, quer dizer, eles não tinham reconhecido que a multiplicação dos pães era o sinal, né? Eles vão recordar lá de quando, por 40 anos, o povo que estava saindo do Egito, indo para Canaã, né? Fazendo esse percurso. Lá, quando o povo de Israel comeu por 40 anos o maná. Aí eles dizem: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Então, primeiro, Jesus já discorda, não foi Moisés, mas quem deu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão, o pão do céu. Agora, segundo, o pão do céu verdadeiro não é o maná. Aquele pão é o que a gente chama na Bíblia de tipo. Era o melhor, um prototipo. Né? Proto é primeiro. Era um primeiro tipo. Então, ele estava dando como que um desenho do que viria a acontecer, né? Do projeto que Jesus Cristo iria realizar. Então, o maná não é nem dado por Moisés, porque é Deus mesmo quem dá, e nem é verdadeiramente pão do céu, porque ele vai dizer, né? Versículo 32: Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Nesse momento, a coisa muda completamente de figura. Porque aí o povo vai falar assim: mas como assim? Um pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Esse dar a vida ele tem dois significados. Primeiro, é porque é um pão que alimenta o mundo e dá a vida verdadeira. Mas também tem um segundo sentido, que é o dar de entregar a vida. Porque esse pão que desce do céu, eu sei que é Jesus Cristo. E se ele dá a vida, ele não apenas faz com que os homens vivam, mas ele também fez um sacrifício de si. Ele se oferta, ele se entrega, não é isso? Então, nós podemos perceber já os três sinais que eu disse, né? O pão que perece, em contraste com o pão que permanece. Depois eu sei que tem as obras que os homens realizam, em contraste com a fé em Jesus Cristo. Então, tem protestante que diz, né, que só importa fazer as obras, o que importam são as obras, né? E não é verdade, porque o que vai importar aqui nesse caso também é a fé em Jesus Cristo. E terceiro, eu tenho o maná de Moisés e agora eu tenho o maná de Jesus, que é perfeito, né? E por outro movimento eu poderia perceber que essa obra, que é a fé, tem um salário, que é o pão da vida, né? Mas se a gente percebe o que Cristo acabou de dizer, né? Eu tenho um movimento, o pão desce do céu. Se a gente for lá na primeira leitura de hoje, segunda-feira, é exatamente o que acontecia, né? O maná todo dia caía de manhã como orvalho. E o povo ia, buscava aquilo, que era como sementinhas, né? E moía aquilo no moinho, né? E fazia um pão daquilo. Então, eu tinha esse maná que descia do céu, que era moído e que dava vida, né? Porque era o que alimentava aquele povo por 40 anos. Agora, em Cristo a gente tem o Verbo que se faz carne,
Percebe? O verbo se faz carne, e esse mistério a gente chama de kenosis, né, o rebaixamento de Deus. Ele, além de se rebaixar, ele se sacrifica, né? É o grão de trigo que é moído, né? É a uva que é amassada e pisada no lagar. Jesus Cristo é esse que vai até a morte de cruz e depois ele ressuscita. Então ele dá a vida ao mundo. Olha como que toda essa situação mostra intimamente quem é Cristo. Isso é fantástico, né? São João ele traz isso com uma beleza assim impressionante. Porque vamos lá, o povo não tinha percebido isso, né? E aí Jesus vai esclarecendo toda a situação. Mas vocês podem imaginar que quanto mais Jesus esclarece, mais eles ficam escandalizados, por assim dizer. Escândalo é a origem etimológica seria pedra de tropeço, né? O escândalo é isso. Você está caminhando e você tropeça. Na prática, significa o seguinte: quem escandaliza, ele fica confuso. Ele não sabe mais o que é certo e o que é errado, entendeu? O judeu, ele pode ficar muito escandalizado com tudo isso que Jesus vai dizendo. Porque a gente vai perceber, olha só. Jesus lhes disse, né? Olha lá, primeiro, versículo 34. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então eles ainda estavam achando que era um pão mesmo, né? Eles ainda não tinham entendido bem o que estava acontecendo. E agora que eles vão começar a ficar mais admirados, né? Por isso que é importante ter fé, porque se eu não tenho fé, a cruz é loucura, né? Para o mundo. Tudo que a gente faz, né? Se entendem o que é a Eucaristia, é loucura, né? Olha só. Senhor, dá-nos sempre desse pão, né? É o mesmo movimento da samaritana, mesmo movimento. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Vamos perceber que tem um movimento aqui que é cada vez o significado vai aprofundando, né? Porque Jesus primeiro ele falou, né, que o alimento que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então, primeiro, Jesus ia dar o pão. Agora ele diz mais: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim, então, vir a Cristo e crer nele é a mesma coisa. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Vamos pensar um pouquinho. Lá nos profetas, a gente sabia que haveria um momento em que o povo teria uma fome imensa e uma sede terrível, né? Isso aparece melhor no profeta Amós. O profeta Amós é no finzinho do Antigo Testamento, né? Depois do profeta Oséias e o profeta Joel, né? E o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, ele tem exatamente essa expressão, né? A respeito de que não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É por isso que ir a Cristo, crer nele, né, sacia uma fome. Isso tudo a gente pode rezar pensando quando Cristo, lá no alto da cruz, diz: Tenho sede. Né? Assim, ele assume mesmo a nossa condição, né? Que nós que temos sede. Então, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que, embora me tenhais visto, continuais a não crer. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele está falando que ele é o enviado do Pai, ou seja, ele é o Messias. É isso que ele está dizendo. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Então, ressuscitar no último dia é fazer com que esse plano de salvação
né? Ou melhor, de redenção. Por que Deus Pai mandou Deus Filho vir à Terra? Para nos redimir, não é isso? Na, o que, que, o que aconteceu? A gente tinha sido perdido, né? E Jesus, ele vem numa missão de resgate. Então ele vai em busca da ovelha que se perdeu, não é essa história que a gente conhece? O Pai, ele quer que nós voltemos. Então Jesus, ele vai buscar até os confins da terra para encontrar e redimir, ou seja, tomar de volta, né? Se a ovelha está lá escravizada, acorrentada pelo peso do pecado, Jesus vai tomar de volta. É isso que ele está dizendo. E essa vida, né, tomar de volta, ele é pleno quando acontece a ressurreição no último dia. Então, depois que a salvação entrar verdadeiramente na minha e na tua vida. Esta, com efeito, é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha que fantástico. Vocês podem imaginar que isso tudo que Jesus diz, para nós é natural, a gente já crê nisso, né? Nós já vivemos no mundo que mais ou menos vive essa fé. O que acontece é que isso para o judeu é uma loucura, né? É tipo assim, se você crê em Cristo, ótimo. Então você tem plena consciência de que ele está ali falando com a autoridade de Deus. Agora o problema é o seguinte, você por acaso desconfia, acha que é aquele Galileu ali, né? Que a gente viu lá em Nazaré, o povo não acreditou em Jesus, não. Ah, não é esse o filho do carpinteiro? Os irmãos dele não vivem aqui conosco? A sua mãe não é Maria? Olha, eles tinham muita familiaridade. Falava isso porque foi o evangelho da sexta-feira, né? Eles tinham ali muita familiaridade, mas eles não criam que Jesus era o enviado de Deus. Então, você vê um cara, um sujeito, falando que Jesus está falando, se você não acredita, você vai falar que ele é louco. E pior, o judeu fala que ele não é só louco, fala e reconhece que ele está fazendo uma blasfêmia, né? Um pecado terrível. Olha o que acontece. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, né? Porque disse: Eu sou o pão que desceu do céu. Murmurar é assim a declaração máxima que eles não acolheram a Cristo. Então esse é o tipo de gente que não vai seguir Cristo, vai perseguir Cristo, né? A gente vai ver que o resto do evangelho é Jesus fugindo, até chegar no momento certo, até que chegar a hora, né? E lá no Horto das Oliveiras eles vão encontrar Jesus e vão levá-lo para a crucificação. Perguntavam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós, seu pai e sua mãe? Como pode agora dizer, eu desci do céu? O que eles estão querendo dizer? Mas se eu conheço o pai e a mãe dele, ele não desceu do céu. Então eles estão querendo dizer aqui que ele é um mentiroso, né? Ele é um impostor. Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Aí agora ele diz, né? Porque a fé que nós temos, eu, você, temos, é dom de Deus. Então não fica aí se achando o máximo porque você acredita e você é melhor do que esses judeus, né? Esses galileus aqui que não acreditavam. Porque a fé é Deus quem dá. Porque Jesus diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão instruídos por Deus, conduzidos por Deus. Ora, todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Com efeito, ninguém viu o Pai senão o que vem de junto de Deus. Esse viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então ele é enfático, né? Incisivo. Ele diz, ele escuta um murmurinho e ele não faz vista grossa. Pelo contrário, ele diz declaradamente aqueles judeus: Os vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Né? A gente sabe que todo o povo de Israel, aquela geração que saiu
ela não chegou em Caná, né? Porque foram 40 anos, então o povo tinha saído, eles foram morrendo ao longo da viagem. E quem chegou em Caná foram os filhos, né? Mas a gente sabe mais porque o maná, ele alimenta, mas só o corpo, né? Então, acabaram morrendo. Versículo 50. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Então, Jesus, ele não fez vista grossa, nem deu colher de chá, né? Ele foi mais incisivo ainda. E aí, versículo 51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. A gente vai repetindo aquilo para ficar claro. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, olha que loucura. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Vocês podem acreditar, né? Aquele povo que já não estava acreditando, diante disso tudo, eles foram ficando com o coração cada vez mais duro. Isso aqui é uma ousadia, assim, uma audácia, né? Uma petulância terrível. Eles não suportavam isso. Aí os judeus, versículo 52, São João continua dizendo, né, da reação deles. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar sua carne a comer? Então eles foram fundamentalistas, né? Eles interpretaram que Jesus, aquilo ali seria uma espécie de antropofagia, né? Como se ele fosse realmente fazer um sacrifício, né? E eles fossem alguém, fosse comer a carne dele. E, e aí a gente tem todo o mistério do sacramento, né? Porque o pão na Santa Missa, ele vem com a aparência de pão, mas depois da transubstanciação, a substância não é mais pão. Parece pão, mas não é. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, mesmo assim, Deus, ele quis tomar um alimento, o pão todo mundo já come, o vinho todo mundo já bebe, e daí ele transforma na sua carne. Então ele está dando sua carne? Tá. Está dando o seu sangue? Tá. Mas não tem nenhuma antropofagia nisso. Então os judeus discutiam entre si. Olha, discutiam violentamente, tá? 53. Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quantas vezes Jesus já repetiu isso aqui, né? Mesmo Jesus tendo repetido isso várias vezes, hoje em dia nós temos todo o problema de uma multidão que não reconhece o valor da Eucaristia, né? Mesmo católicos, né? Porque os nossos irmãos que não são católicos a gente até entende, né? E não reconhece, porque isso está na palavra, né? Não é um detalhe. Mas Jesus, isso aqui é o que realmente separa quem crê em Cristo e quem não crê, né? Porque nós vimos lá na primeira carta de São João, quem nega que Jesus veio na carne é o anticristo. Então, toda vez que nega que Jesus veio na carne, é uma negação do próprio Deus, né? E isso é problemático, porque o protestantismo ele parece crer no mesmo Deus que nós cremos, mas muitas e muitas vezes nega que Cristo veio na carne. Não na teoria, mas nega na prática, né? Que não acolhe os sacramentos, nem Jesus presente no seu corpo, que é a Igreja Católica, né? Como São Paulo nos esclarece, e assim por diante. Então, 55. Com efeito, minha carne é verdadeira comida. Vere tibos, né? Tem a tradução no latim. Padre Antônio Vieira, ele recorda essa passagem e diz que é o único sacramento que Jesus institui e usa essa expressão, verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida, vera potes, né? É verdadeiro. Então, para todo mundo, né? Calvino, que não entendia bem esse mistério da transubstanciação, ou Lutero, né?
porque hoje temos protestantes que acham que seria apenas uma consubstanciação. Então, o pão e o vinho, eles não são a carne e o sangue, mas é como se Cristo estivesse com aquela substância, né? Ou se fosse apenas um alimento abençoado. É verdadeira comida, a carne dele, né? Vamos lá. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso aqui é a natureza mesma da igreja, né? Porque se ela é o corpo de Cristo, ele é a cabeça, ou melhor, se ele é a videira, nós somos os ramos. A íntima comunhão se dá não na teoria, né? Isso aqui, a igreja não é uma instituição como uma ONG, né? Uma associação que as pessoas se reúnem, né? É mais do que isso. É um corpo mesmo, né? É um corpo verdadeiro, intimamente ligado. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Por isso que quando o sacerdote ergue a Eucaristia, ele diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Né? Aquele ali é o mistério da nossa comunhão, né? Onde nós somos um com Deus e Ele é um conosco. Esse é o desejo do Pai. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Ele já tinha dito isso quando falou para Nicodemos que tinha que nascer de novo para viver, né, segundo o Espírito. Falou isso para a samaritana quando falou que ela, quem bebe da água que eu dou, né, que é a água da vida, não terá mais sede. Agora ele vai direto no sacramento mesmo, né? 59. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que ouviram disseram então: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que os seus discípulos murmuravam, agora não é mais os judeus, não é mais aquele povo ali de Cafarnaum que está murmurando, não. São os próprios discípulos. Por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Aí, para quem hoje, né, reconhece só um cristianismo muito palatável, né, que morre de medo de contrariar o mundo, e eu não estou falando que a gente deve faltar com misericórdia, nem respeito, nem ser insensível, pelo contrário. Mas nós não podemos adocicar a verdade como se ela fosse nossa, né? Nós temos que ser fiel no serviço à verdade. Porque Jesus fez isso. Ele disse, isso vos escandaliza? Então, ele podia ali agora ter feito uma adaptação, né? Ter mostrado uma palavra um pouco mais light, né? Mas ele não fez isso. Porque ele sabia que ele tinha que preparar aquele povo não para uma palavra dura, mas para uma sentença dura, que era a sentença de morte, né? Quando ele diz, né? Quem quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é sentença de morte. Então, que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? Né? Porque se já foi humilhante a descida, né? Ele desceu e foi parar lá na manjedoura, onde a gente coloca comida. Quão mais humilhante não é a sua subida, quando ele precisa ser erguido numa cruz, né? Quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes. O Espírito é que faz viver. A carne não serve para nada. Aqui ele não está falando da carne que ele dá no sacramento, ele está falando aqui da carne humana, né? Aquela mesma carne que ele falou para Nicodemos. A carne no significado dessa limitação da nossa condição humana, né? Ou ainda da miséria humana. Então, é a vida no espírito versus a vida na carne, essa vida carnal, de sentimento, de apego ao mundo, né? As palavras que vos falei são espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. Jesus já sabia disso. E hoje, muita e muita gente poderia pregar o evangelho
com muito mais excelência, né? Muito mais fidelidade, muito mais humildade mesmo, acaba submetendo, né, a verdade à moda, acaba submetendo a verdade aos padrões desse mundo, querendo agradar esse mundo. E São João, ele é sempre muito claro, né? Não dá, né? Porque o mundo, assim como odiou a Cristo, também vos odiará, né? E ele continua, né? Jesus sabia desde o início quem eram os que criam e quem o haveria de entregar. E acrescentou: Por isso eu vos disse: ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então ele já sabia tanto aqueles que ali que não acreditavam, como ele sabia também de Judas, né, o que ele haveria de fazer. A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: Olha só, ele, ele não negou hora nenhuma, ele não fez propaganda falsa hora nenhuma, né? E Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: Não vos escolhi os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse, um dos 12, haveria de entregá-lo. Ou seja, aqui Jesus já reconhece, né, a divisão certinha. E esse é um dos motivos que vai fazendo com que Pedro seja o primeiro Papa, né? Só mais 2 versículos. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Perceberam? Eles não tinham ficado apenas irritados e murmuravam, agora eles queriam matá-lo. Acredito que era isso, né? Muita coisa, mas graças a Deus, é riquíssima toda essa passagem, né? Nós já vamos encerrando por aqui, depois podem partilhar, faço a oração para nós concluirmos, de Santo Agostinho. Meu Deus, afastar-me de ti é cair, voltar para ti é levantar-me. Permanecer em ti é construir em terreno firme. Afastar-me de ti é morrer. Voltar para ti é ressuscitar. Habitar em ti é viver. Ninguém te pede sem ser enganado. Ninguém te procura sem ser chamado. E ninguém te encontra sem ser purificado. Deixar-te é perder-me. Procurar-te é amar-te. Ver-te é ter-te. A fé leva-nos a ti, a esperança conduz-nos a ti, e o amor nos une a ti. Amém. O Senhor nos abençoe. Até o próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.